Andréia, já assistiu o vídeo de aula de matemática? Ainda não. Vamos lá pegar o material e ver. Bora lá. Olá, pessoal! No nosso estudo de proporcionalidade, já conversamos sobre o que são grandezas, se elas se relacionam ou não e, mais especificamente, sobre aquelas que se relacionam com regularidade. Em sala de aula, já fizemos algumas atividades para nos ajudar a perceber as regularidades em algumas situações. Hoje, em nossa aula, vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. Bora lá? Eu tirei uma foto do estacionamento que eu fui ontem para trazer aqui para nossa aula. Olha só essa tabela. Você acha que as grandezas, tempo e o preço nesse estacionamento relacionam-se com regularidade? Preencha essa tabela aí para a gente, olha. Para uma pessoa que ficar até 3 horas nesse estacionamento, quanto que ela vai pagar? Mas uma pessoa que ficar até 4 horas nesse estacionamento, quanto que ela vai pagar? Pare seu vídeo e preencha essa tabela para a gente. Então, vamos lá. Observe que na placa está escrito que cada meia hora é um adicional de R$4, ou seja, em cada 1 hora aumenta R$8. Então, se eu ficar 3 horas, eu vou pagar R$22 mais 8, eu vou pagar R$30. Ou para quem ficar 4 horas, então ele vai pagar 30 mais 8, que vai dar R$38. Vamos voltar para a tabela. E se eu ficar somente 20 minutos, quanto que eu vou pagar? Veja aí, 20 minutos, a gente vai cair na primeira faixa de utilizar o estacionamento até 30 minutos. Ou seja, a gente tem que pagar R$10. Com isso, eu vou repetir a pergunta. Essas grandezas, tempo de estacionamento e preço, relacionam-se com regularidade? Veja bem, se de 30 minutos até 1 hora o tempo dobrou, mas o preço de R$10 para R$14 não dobrou, isso então não caracteriza regularidade. Não entendeu? Volte o vídeo, quantas vezes forem preciso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou modificar um pouquinho essa tabela. Vamos lá, olha aqui. Observe o seguinte, agora podemos dizer que em 1 hora eu pago R$10. Se eu dobrar o tempo de utilização do estacionamento, vou pagar o dobro, ou seja, em 2 horas vou pagar R$20. Se eu triplicar o tempo, o preço também vai triplicar. Ou ainda, se eu fosse ficar pouco tempo, se eu fosse ficar metade de 1 hora, pagarei metade do preço de 1 hora, ou seja, R$5. Veja bem, dizemos que 2 grandezas são diretamente proporcionais quando estiverem relacionadas dessa forma. Quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma triplica, a outra também triplica. Ou se for reduzida, tudo ocorre na mesma proporção. Observe, nessa última tabela que a gente fez, o tempo que ficamos no estacionamento tem um fator constante para os nossos cálculos, que é de 1 hora custar R$10. Dizemos, nesse caso, que 10 é a constante de proporcionalidade. Se eu chamar essa constante de K e as grandezas de X e Y, então dizemos que 2 grandezas, X e Y, são diretamente proporcionais se somente se existir uma constante K de tal forma que y é igual a kx. No caso da tabela, para eu encontrar o preço que eu vou pagar, basta eu saber o preço de 1 hora. No caso, são R$10 por hora. E multiplicar pelo tempo que eu vou utilizar para os serviços do estacionamento. Então, o preço vai ser igual a R$10, que é a nossa constante, vezes o tempo. Você observou como ficou fácil preencher a tabela quando utilizamos a comparação de 1 hora? Se 1 hora custa R$10, 2 horas custará o dobro e assim por diante. E é o que nós chamamos de método de redução à unidade. Todas as vezes que você tiver um problema a resolver, tente encontrar a unidade da questão. Isso pode lhe ajudar muito. Oi, gente! Estou aqui para lembrar vocês. Se tiverem alguma dúvida, volte o vídeo e assista novamente. Vamos praticar um pouco? Segundo dados de uma empresa que trabalha com a reciclagem de latinhas de alumínio,
A cada 2 horas são produzidos 7.000 quilos de alumínio que são transformados em placas. Preencha essa tabela que segue. Pare seu vídeo, faça essa atividade, depois volte para conferir a resposta. Se temos a informação que em 2 horas são produzidos 7.000 quilos de alumínio, vou reduzir isso à unidade, ou seja, eu quero saber em 1 hora quanto que essa empresa produz de alumínio. Então, se em 2 horas produz 7.000, eu quero 1 hora é a metade desse tempo, então também vai ser a metade da produção. Ou seja, em 1 hora, essa empresa produz 3.500 quilos de alumínio. Se eu triplicar esse tempo para 3 horas, eu triplico a produção, 3 vezes 3.500. Se eu multiplicar por 4 esse tempo, 4 horas vai ser 4 vezes a produção de 1 hora, 4 vezes 3.500. Ou ainda, se eu reduzir a metade de 1 hora vai ser a metade da produção, 3.500 dividido por 2. Observe que o que é constante nessa relação é esse 3.500 quilos por hora. Uma coisa importante a observar é o gráfico formado quando 2 grandezas são diretamente proporcionais. Vamos fazer o gráfico desse exemplo da empresa que produz alumínio a partir de reciclagem de latinhas. Olha, em 1 hora ela produz 3.500 quilos, em 2 horas 7.000, em 3 horas 10.500. Observe como forma uma reta passando pela origem dos eixos cartesianos. Esse tipo de gráfico caracteriza que as 2 grandezas são diretamente proporcionais. E aí, galera? Ficou com dúvida? Volta e vê de novo aí, véi. Ah, e não esquece, anote tudo e leve pra gente conversar em sala, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Responda para a nossa próxima aula. 1. Quando podemos afirmar que 2 grandezas são diretamente proporcionais? 2. O que é constante de proporcionalidade? 3. O que é o método de resolução de atividades pela redução à unidade? E, para finalizar, como é um gráfico formado quando se relacionam 2 grandezas diretamente proporcionais? É isso aí, um grande beijo e até a próxima aula!